Em nosso estúdio, o governador do Amazonas, candidato à reeleição, José Melo, de 67 anos, do Partido Republicano da Ordem Social PROS, da coligação Fazendo Mais por Nossa Gente, formada por 15 partidos. Foi deputado federal 2 vezes, em 94 e também em 98. Em 2012 foi eleito deputado estadual. Fez parte como vice-governador da chapa que elegeu Omar Aziz para o governo do estado em 2010. E em abril deste ano, assumiu o cargo de governo com a saída de Aziz para concorrer ao Senado. Boa tarde, candidato. Lembrando que o senhor tem 15 minutos entre perguntas e respostas. Pedimos que seja objetivo para não haver prejuízos à sua entrevista. Boa tarde. Candidato, para começarmos, qual o modelo de transporte que o senhor, como governador e candidato à reeleição, defende para Manaus? O monotrilho, metrô, ônibus ou outro modelo e por quê? Em primeiro lugar, a cidade de Manaus é uma cidade diferente. Queria cumprimentar todos os telespectadores que estão aí nos assistindo nesse momento, agradecer a audiência. E Manaus é uma cidade diferente, é uma cidade grande, uma cidade que tem tido um crescimento horizontalizado, não é? Portanto, é uma cidade cuja solução do transporte coletivo, ela exige um estudo muito mais aprimorado, não é? Nós estamos, nesse momento, juntamente com a Prefeitura de Manaus, fazendo estudos para escolhermos que tipo de transporte será o transporte mais adequado para a cidade de Manaus, não é? O monotrilho não deu certo, foi um sistema de transporte coletivo que foi feito pelo governador da época, o governador Eduardo Braga, foi feito de forma muito assodada, muito apressada, e aí o Ministério Público entrou no processo, proibiu a Caixa Econômica de dar os recursos para o nosso Estado, portanto, um sistema que não deu certo, um sistema que não casou, não conversou com a Prefeitura de Manaus, porque ele era um sistema que tinha que ter interconexão com um outro sistema que era feito pela Prefeitura de Manaus. Nós não queremos cometer esse erro. Estamos juntos com a Prefeitura de Manaus, estudando a forma mais correta de fazer com que a gente possa dotar a cidade de Manaus de um sistema de transporte coletivo que seja aquele para a cidade de Manaus, e não os importados como tentaram fazer no passado. Nós estamos aí, eu e o prefeito Arthur, trabalhando em cima disso. Eu quero apenas dizer à cidade de Manaus uma coisa: os recursos do meu governo não faltarão para que, junto com a Prefeitura de Manaus, nós possamos construir um modelo que seja aquele que a cidade de Manaus precisa para melhorar o sistema de transporte coletivo. Continuando, candidato, nos últimos 10 anos, o interior do Amazonas gerou poucos empregos com a carteira de trabalho assinada. A maioria dos empregos ainda está nas prefeituras, que não têm recursos para contratar mais empregados. Na sua opinião, qual a saída para aumentar os empregos no interior do estado? Na verdade, esse tipo de emprego eu não defendo. Ser empregado de setor público eu não defendo. Eu defendo a exploração de forma racional das riquezas que Deus colocou no Amazonas. O Amazonas é muito rico do ponto de vista da sua biodiversidade. Nós temos aqui petróleo, nós temos gás, nós temos minerais, nós temos as melhores condições do mundo de criar peixe em cativeiro. Portanto, nós temos que explorar isto aí. Eu defendo um modelo de desenvolvimento econômico que possa transformar o Amazonas no maior produtor de peixe em cativeiro de água doce do mundo. Defendo que o Amazonas precisa ter uma indústria gás química e uma indústria petroquímica. Defendo o fato de que a gente tem que mecanizar essas áreas degradadas que o Amazonas tem para ali não só criarmos o peixe, mas também desenvolvermos a fruticultura e também a nossa mandioca. Afinal de contas, nós temos uma mandioca descoberta agora em Cruz das Almas, na Bahia, que dá 6 vezes mais do que a mandioca que dá na nossa várzea. Nós precisamos também defender aqui no Amazonas um modelo de desenvolvimento econômico através das nossas riquezas regionais voltado para a questão dos cosméticos. O Amazonas precisa fazer isso. E, recentemente, uma grande fábrica foi inaugurada aqui que produz produtos genéricos. Então, o Amazonas pode começar a sonhar também com uma indústria de fármacos a partir das nossas matérias-primas regionais. Eu defendo isso. Defendo um Amazonas forte através da exploração racional e de acordo com a natureza dessas riquezas todas, não é? O modelo que tem hoje, que é um modelo de empreguismo das prefeituras e do governo do estado, é um modelo falido, que é um modelo que eu absolutamente não defendo.
Então, o Amazonas inteiro, incluindo Manaus, sofre com o tráfico de drogas ilícitas. A sensação é de que mesmo com a polícia combatendo o narcotráfico, nada muda. Existe uma saída para este problema das drogas? Na sua opinião, qual seria? A primeira saída é através da educação. Nós precisamos, através da educação, preparar a nossa juventude para não ser presa fácil das drogas. Precisamos continuar investindo, como sempre investimos, eu e o Omar, nos últimos 4 anos, em segurança pública, para cada vez mais combatermos essa questão do tráfico de drogas. Eu tenho uma defesa de um projeto um tanto quanto arrojado. Nós temos aqui muitos homens das Forças Armadas, aqui no Amazonas, mais de 16 mil homens aqui. Eu defendo e eu espero que o próximo presidente, o presidente da República, possa incorporar isso aí também. As nossas Forças Armadas, aqui na Amazônia, que hoje defende a soberania desse torrão rico do nosso Estado, precisam nos ajudar nessa questão do combate às drogas. Mas, para isso, precisa haver uma mudança na Constituição para permitir que eles assim o façam. Bastava que as Forças Armadas, nos nossos rios, patrulhassem os nossos rios, para verificar todos os barcos que passam para saber se vinham trazendo ou não droga. Se isso acontecer, o Amazonas e a cidade de Manaus passará a ficar completamente livre desse cancro que existe hoje na natureza, que é o tráfico de droga. Nós sozinhos, o Estado sozinho, não vai conseguir resolver isso sozinho. Precisamos envolver as famílias, precisamos envolver a educação, mas de forma mais imediata. Precisamos utilizar as Forças Armadas para impedir que a droga chegue aqui. Afinal de contas, nós não produzimos drogas. Quem produz droga são os países e nossos vizinhos. Elas chegam aqui através de avião e através de barcos. Se tivermos os sistemas com as Forças Armadas para fiscalizarmos esses transportes, essas drogas não chegarão aqui e nossos filhos, portanto, estarão livres dessa que é o flagelo da humanidade, na minha avaliação hoje, que é a questão das drogas. Candidato, o Estado ganhou mais 50 anos de Zona Franca de Manaus. Para quem não sabe, mais 50 anos em que as indústrias que aqui se instalam em Manaus não precisam pagar impostos, como acontece na maioria das outras cidades do Brasil. O que é preciso, na sua opinião, para que se desenvolva uma Zona Franca de maneira que depois desses 50 anos o Estado mantenha as indústrias e os empregos aqui na capital? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por permitir que nós tenhamos mais 50 anos de Zona Franca de Manaus. Em segundo lugar, dizer que eu não sou daqueles que ao longo dos 47 anos ficou dormindo em berço esplêndido enquanto a Zona Franca de Manaus acontecia. Nós precisamos, sim, utilizar esses próximos 50 anos para, através dos recursos de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvermos aqui uma ambiência de ciência e tecnologia capaz de dar à Zona Franca de Manaus a sustentação tecnológica aqui nessa cidade de Manaus, de um lado e de outro lado. Explorarmos de forma sustentável o conhecimento da nossa biodiversidade. É preciso utilizar a Zona Franca de Manaus, que nos dá esses recursos, para estudarmos peixe, estudarmos a questão da farmacopeia, estudarmos a questão da mineração, estudar tudo aquilo que Deus nos deu, para criar outra Zona Franca de Manaus, né? Que junto com a que já existe, temos um desenvolvimento econômico no Amazonas equilibrado. Que hoje a Zona Franca de Manaus é muito concentradora na cidade de Manaus das nossas riquezas. Agora nós precisamos nos voltar para a nossa natureza. Eu defendo o fato de que precisamos agora, temos mais 50 anos, aproveitarmos os recursos que vão ser gerados pela Zona Franca para criarmos aqui, na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, um banco de conhecimento, uma massa crítica suficiente para que a gente tenha aqui a nossa própria tecnologia, sobretudo na questão da biodiversidade. Então, o senhor defende uma criação de uma Zona Franca Verde, é isso? Não, eu sou completamente contrário a essa história de Zona Franca Verde, porque isso foi uma enganação que foi feita ao povo do Amazonas. Inventaram uma tal de sequestro de carbono, uma tal de Bolsa Floresta, que enganou o povo do Amazonas durante todo esse tempo. Eu defendo, sim, através da ciência e tecnologia, nós virmos o que é possível fazer do que tem na nossa natureza e desenvolvermos de forma responsável programas e projetos capazes de desenvolver a piscicultura, desenvolver a mineração, desenvolver
um projeto de gás e petróleo, de desenvolver o projeto de criação de peixe em cativeiro, uma indústria de cosméticos, uma indústria produtora de fertilizantes. Isso eu defendo, mas não semanticamente, Zona Franca Verde e fica no ar. Isso eu não defendo. Isso foi uma enganação que foi feita ao povo do Amazonas e eu sou completamente contrário a enganar o meu povo. Candidato, caso o senhor seja reeleito, como vai ser sua postura? Como que o senhor vai caminhar junto com o governo federal, caso seja reeleito também presidente Dilma ou venha a vencer a eleição Marina Silva? Qualquer que seja o candidato que se reeleja presidente da República, terá que dar ao Amazonas a importância que o Amazonas tem. O Amazonas hoje não é mais porto de lenha. O Amazonas hoje tem uma economia forte. O Amazonas hoje tem uma economia que defende o maior de todos os patrimônios que esse país tem, que é a nossa biodiversidade. Rica, exuberante, importante para o mundo. Portanto, qualquer que seja o presidente, terá que sentar conosco e juntos estudarmos de como é que nós vamos desenvolver essas outras zonas francas que eu falei. E vou apoiar sim, como apoiei sempre, a Zona Franca de Manaus, com as indústrias que tem aqui, porque afinal de contas, agora com 50 anos de prorrogação, nós vamos ter uma profusão de empresas se instalando aqui, gerando emprego e renda aqui. Portanto, ao tempo que vou cuidar da Zona Franca, vou também defender as outras Zonas Francas que nós falamos aqui ao longo desse programa. Candidato, o que ainda atrapalha o seu governo, enquanto governador hoje, se reeleito por mais 4 anos, em relação às leis federais? Existe algo que atrapalha para que possa levar esse governo de uma maneira melhor? Eu acho que se os nossos senadores da República, e aqui eu faço uma ressalva ao Alfredo Nascimento, que tem sido muito presente nas coisas do Amazonas, eu acho que se os outros 2 senadores agissem de forma com mais eficiência, com mais fortaleza, defendendo os interesses que são do povo do Amazonas, nós teríamos avançado muito mais, né? Há muita burocracia. O Brasil precisa, não é só o Amazonas, o Brasil precisa repensar o seu modelo de desenvolvimento em relação à burocracia, né? Precisa repensar. O Brasil não pode mais estar entre os últimos países que têm mais entraves burocráticos. O Brasil do futuro precisa ser um país sem burocracia, né? No meu estado, aqui no Amazonas, eu já estou mandando estudar, eu vou desburocratizar todos os procedimentos. Não dá mais para nós aceitarmos um produtor rural lá do interior demorar 90 dias para ter uma licença ambiental. Isso tem que acabar. Não dá mais para esperar também que o Corpo de Bombeiro passe 3 meses para dar uma licença de operação para uma empresa. Isso vai ter que acabar. Temos que desburocratizar, temos que ser facilitadores para que a economia possa, por si só, se gestar, gerando emprego e renda para o nosso povo. Candidato, para encerrar, qual a diferença que o senhor considera principal entre as suas propostas e a dos outros candidatos ao governo do Estado? Exatamente 3 minutos e 6 segundos para essa resposta. Bem, o Omar e eu fizemos um governo diferente. Ao invés de fazer um governo formatado dos ar-condicionados, nas áreas de carpete, nós fomos às ruas, nós conversamos com o povo, nós auscultamos e, a partir daí, fizemos um governo diferente. Foi tão diferente que o povo do Amazonas avaliou como o melhor do Brasil. É esse o governo que eu quero dar continuidade. Das escolas de tempo integral, dos hospitais, da melhoria dos serviços da saúde pública, de uma nova zona franca do interior do estado, da criação de peixe em cativeiro, do cuidado social com mais carinho. Esse é o governo que eu quero fazer. Quero fazer da educação o que a educação fez por mim, tirou o filho de um seringueiro e fez governador. Quero dar continuidade a esse governo diferente, mas eu quero avançar, continuar avançando muito. Quero dar à minha juventude um carinho especial. Quero dar à educação aquele carinho que a educação me deu. Quero, portanto, continuar um governo diferente, mas avançando. Candidato, ainda tem 2 minutos. Tem considerações finais a serem feitas? Ah, sim. Eu queria dizer que esta é uma eleição diferenciada. É uma eleição onde se vai ter que decidir entre 2 estilos de governo ou vários estilos de governo. O nosso você já conhece. Conhece tão bem que já avaliou como o melhor do Brasil. Os outros você também conhece. Eu quero pedir a você uma oportunidade de continuar fazendo esse governo. Quero pedir a você também que eleja o Omar senador da República. O número dele é 555. Eu preciso desse senador para não ter o desconforto que eu tenho hoje de ver as coisas do Amazonas, de interesse do povo do Amazonas, ser negligenciada lá em Brasília. Faço ressalva aqui
com o Alfredo Nascimento. Não esqueça, o meu número é 90. Me dê uma chance de continuar fazendo esse governo. Obrigada, candidato. O 10 na TV entrevistou hoje o candidato à reeleição ao governo do estado, José Melo do PROS. Amanhã vamos receber o candidato Herbert Amazonas do PSTU. Só uma correção, Herbert Amazonas será entrevistado na segunda-feira, porque amanhã a série sabatina é com os candidatos ao Senado.